Olá, o Momento de Saúde de hoje está aqui na Casa de Saúde de Campinas para falar sobre a doença de Parkinson, nesta semana que é uma semana de orientação e informação sobre a doença. Está aqui comigo o neurocirurgião Demétrios Abraão. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vai? Tudo bem. Muito obrigada, viu, pela presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite também e receber vocês aqui na Casa de Saúde. Muito obrigada. Doutor, o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, com uma destruição dos neurônios que produzem a dopamina. E o que é isso? Falando tecnicamente assim, mas o que vai acontecer com o paciente? Justamente nesta área é que há a informação dos comandos, dos movimentos do nosso córtex cerebral para o nosso corpo. Então, com essa degeneração do sistema nervoso, haverá distúrbios dos movimentos do nosso corpo devido a esse problema, a essa doença. Quais são os sintomas, então? O doutor já falou aí que são distúrbios, tem distúrbios no corpo. Quais são esses sintomas, doutor? Olha, os principais sintomas da doença de Parkinson são os tremores involuntários de repouso, que geralmente se inicia com esses sintomas de tremores, mas não só apenas isso, também nós temos a bradicinesia, que é a diminuição, a dificuldade do movimento muscular do corpo também, associado também a um problema de distúrbio de cognição e demência progressiva. Não significa que os três sintomas ou outros sintomas ainda da doença possam estar juntos. Às vezes um sintoma apenas vem como o carro-chefe da doença, vamos dizer assim, como sintoma principal, e há uma dificuldade muito grande no diagnóstico devido a isso. É assim que o paciente descobre que está com a doença? É devido a esses tremores? Como que o paciente descobre essa doença? Evidentemente que o tremor é um sintoma muito característico do Parkinson, então quem tem o tremor mais facilmente é diagnosticado mais precocemente, né? Mas às vezes o tremor não vem, às vezes o paciente pode ter de início uma depressão profunda, por exemplo, um distúrbio de memória, de cognição, que pode ser até o primeiro sintoma do Parkinson, onde depois vir então a dificuldade de movimentação, a marcha, que é uma marcha característica do parkinsoniano, o andar com dificuldade e outros sintomas que vêm depois. Então, por isso, às vezes, a lentidão um pouco no diagnóstico dos casos das doenças de Parkinson. Então, não são só sintomas motores que o paciente sente? Então, não só sintomas são sintomas motores. Psicológicos primeiro? Sim, podem ser os sintomas. Porque, embora seja numa parte do mesencéfalo, do nosso cérebro, que há distúrbio dos movimentos, mas também há uma série de alterações em todo o sistema nervoso. Então há um leque de sintomas e a demência, por exemplo, que é a síndrome demencial por Parkinson, também pode ser um sintoma que pode vir como a primeira característica da doença. A demência pode vir antes, então? Pode vir antes, um distúrbio de memória, né, um distúrbio de cognição, um distúrbio de personalidade, como uma doença demencial, né, e associado a uma depressão, por exemplo. E depois os outros sintomas aparecem também, né? Quais as causas principais, doutor, da doença em si? A doença de Parkinson é idiopática, nós não sabemos a causa até hoje. Há uma degeneração dessa parte do sistema nervoso, que são os seus gânglios da base, que a gente chama. Há uma destruição neuronal, né? É uma doença degenerativa progressiva. É assim que ele se inicia? Se inicia assim. E não há ainda uma causa que a gente possa atribuir à doença de Parkinson. Mas existem algumas que são faladas que são atribuídas, né? O doutor já falou aí, pode ser uma depressão também, pode iniciar com uma depressão. Não, a depressão faz parte da doença. Faz parte da doença, mas ela não pode iniciar. Não é ela que leva a doença. A doença ela é uma doença de distúrbio degenerativo do sistema nervoso mesmo e que leva à doença com toda essa gama de sintomas que o paciente tem. Mas aí tem algumas ideias que podem ser as causas. Existem algumas hipóteses, como intoxicação, agrotóxicos, existem inúmeras aí, discussões sobre a causa da doença, né? Mas ainda nada definitivo. Pode ser uma doença, pode ser genética também, doutor? Olha, tem a ver com genética? Tem a ver com genética, sim. Obviamente não há ainda também
um trabalho que comprove isso, mas que ela é de base genética, sem dúvida e também de base familiar, né? Doutor, então tem a ver com a família? Se o pai teve a doença de Parkinson, o filho pode ter? Como que funciona isso? Se pode ser uma doença genética? Não necessariamente existe essa correlação. Há uma tendência mais familiar, por isso que há essa hipótese de geneticidade. Mas não necessariamente se o pai teve, o filho vai ter, se a mãe teve, os filhos terão também. Não há essa correlação. Não há essa correlação. Mas há uma incidência maior? Há uma incidência maior. Há uma incidência maior, por se tratar também de uma doença supostamente genética, né? Mas isso também, até hoje, nós caracterizamos a doença de Parkinson como causa idiopática. Idiopática, tá. É uma doença degenerativa, por isso não tem cura? Não tem cura. É uma doença degenerativa e progressiva, né? Obviamente, cada paciente é um paciente, cada história é uma história, né? A doença ela vai se comportar em cada um de uma forma, pessoa. Exatamente. Mas vamos dizer, a média de vida, assim, de vida que eu digo uma vida ativa que a paciente pode ter, depois do diagnóstico, em 10 até 25 anos. Mas existem pacientes hoje que têm uma vida ativa mesmo com 30 anos após o diagnóstico da doença. Isso ativo vivendo bem, pode ser trabalhando, com qualidade de vida. Exato. Ok. Tá. E essa doença, ela progride muito rápido? Aí depende também? Depende também de cada paciente. De cada paciente. Não tem uma fórmula aí para falar. Não há em 10 anos acontece, não tem como prever. Não tem como prever, não. E afeta mais homens ou mulheres? Tem uma incidência maior em um ou outro, doutor? Afeta um pouco mais os homens. Um pouco mais os homens? Exato. Por quê? Não se sabe. Não se sabe também o porquê. Mas há uma incidência maior. E eles reagem da mesma forma que as mulheres, assim, em relação à qualidade de vida, eles têm a mesma qualidade, eles têm a mesma reação, a mesma recuperação, digamos. Acho que a gente não pode falar em recuperação, né? Não há diferença no tratamento entre homens e mulheres, também na evolução entre homens e mulheres, a doença tem a mesma característica. Tem a mesma característica. E ela afeta, o que ela pode afetar no organismo em si, doutor? Pode afetar algum órgão que trabalhe menos por conta da doença? Sim. Existe isso? Com o decorrer da doença, a piora degradativa, né, do sistema nervoso, vai havendo então a maior dificuldade para os movimentos, né? Então existe os movimentos musculares em geral, das pernas, dos braços, da face, até mesmo mais progressivamente uma doença de Parkinson avançada, na musculatura para engolir, na musculatura para respirar, então isso vai sendo comprometido gradativamente. E aí tem outros médicos entram em ação para poder ajudar. Exato. Chega a ser multidisciplinar o tratamento. Sim, depois de uma fase avançada já começa a ter um tratamento mais multidisciplinar, né? Mas também desde o início da doença o tratamento é multidisciplinar. Não é só o neurologista, mas também o acompanhamento com o clínico geral é muito importante. A fisioterapia, o fisiatra é extremamente importante, a presença também no tratamento, né? Fonoaudiólogo também, para ajudar na fala? Na fase um pouco mais avançada. Sim. Terapia ocupacional, que é extremamente importante. Então, é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar desde o início do seu diagnóstico. E precisa da família também, né, doutor? É muito importante a família eu acho que é importante para qualquer tipo de doença, mas particularmente na doença de Parkinson e todas as doenças que levam a uma síndrome demencial, uma doença degenerativa, vamos dizer assim, o amor familiar, sem dúvida alguma, é o melhor remédio para tudo, né? Com certeza. E eu acho que o paciente que tem esse apoio familiar, esse envolvimento familiar, tanto o tratamento como a evolução, vamos dizer assim, muda de figura, né? Porque a gente tem uma outra evolução dessa doença de acordo com esse acolhimento familiar de amigos com relação à doença. E também as associações de Parkinson, que são extremamente importantes, né? Onde quem tem a doença vai nessas associações, encontra pessoas que estão enfrentando o mesmo problema, famílias que estão enfrentando o mesmo problema e também a orientação correta para o tratamento, né, para um melhor prognóstico para o paciente.
Essas associações, elas deixam o paciente bem à vontade, na realidade, né? À vontade. De tratar e de falar sobre a doença, porque às vezes acaba sendo um tabu. Exato. Falar sobre a doença e ter a doença. Exatamente. E ela encontrando pessoas que estão sofrendo do mesmo problema, e ela tendo a liberdade de falar o que ela está sentindo, os problemas, as limitações que ela está enfrentando, dividindo isso com aquilo que a pessoa tem, né? É muito mais fácil, muito mais simples. E ela se espelha naquela pessoa, vendo que ela não é a única que tem esse problema. E é um problema que dá para se enfrentar, dá para se tratar e ter uma qualidade de vida boa, sem dúvida alguma. É só estar ali do lado dele quando precisa. Às vezes, quando ele perde o equilíbrio, eu fico às vezes meio nervosa e falo, tem que chamar atenção, você tem que andar direito, porque às vezes ele vira e tropeça no pé dele mesmo, por causa da pressa. O problema dele é na perna mesmo, ele é lento, os movimentos são lentos, e às vezes trava. E ele quer ir, ele vai com o corpo e a perna não vai, então ele tem o perigo de cair. Então você tem que chamar atenção. Olha, calma, pensa primeiro o que você vai fazer. É esse o dia a dia, chamar mesmo, olha, pensa primeiro antes de você andar. Pensa primeiro antes de dar uma virada, de virar. Porque ele tropeça, sabe? Ele não consegue levantar o pé, então ele vai arrastando. Às vezes tropeça, ou às vezes vai com o corpo mais rápido. É impressionante. O corpo vai e a perna fica. Então você tem que estar chamando atenção. Na hora de comer, você tem que estar lá, olha, vai devagar, porque eles também têm problema na deglutição, às vezes, para engolir, falar. Ele fala, ele tem dificuldade para falar, porque além de ter o Parkinson, não é brasileiro. Então, ninguém entende quase o que ele fala. Então, também tem que chamar atenção, fala devagar, vai com calma. Cuidador é muito mais que cuidador. É o companheiro, é o amigo. É fundamental que tenha alguém do lado. Forçando, né? Forçando a fazer as coisas certas, ou levar uma vida também. Ver que pode levar uma vida mais normal. O Momento Saúde vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje, falando sobre a doença de Parkinson. Está aqui comigo o neurocirurgião Dr. Demetrios. Doutor, a gente estava falando um pouco no último bloco sobre sintomas. Um dos maiores temores são realmente os tremores. Isso que mais dificulta. Exatamente. A vida, o relacionamento social do doente de Parkinson. O tremor e também essa bradicinesia que nós chamamos, que é essa dificuldade da movimentação, da rigidez muscular, que também limita bem o paciente. Agora, existem outras doenças também que levam a tremores, que não é o Parkinson, né? E também isso precisa ser diferenciado muito bem. Nós temos o tremor essencial benigno, que é um tremor, como o nome já diz, é um tremor benigno, que aí também é bem familiar também, onde há um tremor que não é em repouso, né? Então, que tem tratamento e não é Parkinson. Existem doenças que levam ao que a gente chama parkinsonismo, que são sintomas bem parecidos com a doença de Parkinson. Mas que não é. Mas que não é a doença de Parkinson. Por exemplo, um AVC que atinge a mesma área que atinge a degeneração do Parkinson vai dar sintomas de Parkinson, mas não é o Parkinson, é uma isquemia cerebral, um AVC, não é? Tumores na região onde há o problema de Parkinson também pode levar a sintomas parecidos com o Parkinson. Então, é necessário fazer um diagnóstico bem preciso, né, com não só a clínica do paciente, também com exames como ressonância magnética. Isso, como é feito esse diagnóstico, doutor? O diagnóstico da doença de Parkinson ele é essencialmente clínico, vamos dizer assim. A doença de Parkinson em si é clínica. Por exemplo, se você fizer uma tomografia ou uma ressonância, nós vamos ter, na maioria das vezes, uma ressonância magnética de crânio normal. O espectro cerebral, que é uma doença de medicina nuclear, pode dar alguma alteração, mas a doença de Parkinson em si é puramente clínica. O que a gente consegue diferenciar com esses exames são outras doenças que levam aos sintomas
parecidas com os sintomas da doença de Parkinson, mas não é a doença de Parkinson, não né? Como eu já citei aqui. Então, através dessa análise clínica, radiológica, laboratorial, a gente consegue diferenciar uma doença da outra e aí chegar num diagnóstico definitivo. E o tratamento, doutor? Como que se dá esse tratamento? Após a descoberta, o doente descobriu estar com Parkinson mesmo. Como que é o tratamento? O tratamento, nós temos o tratamento que é o tratamento da doença em si com medicamentos, né, que são medicamentos antiparkinsonianos, que existe também um leque de medicamentos que vai ser dado ao paciente de acordo com sua sintomatologia e também vai sendo mudado, alterado de acordo com a evolução da doença, né? O tratamento fisioterapêutico, que é importante, como eu já falei, com fisiatra ou com fisioterapeuta capacitado para tratar a doença de Parkinson. Esporte, que é muito importante para o paciente de Parkinson, praticar alguma atividade esportiva, ele melhora a qualidade de vida, melhora o prognóstico, melhora a rigidez, né? A terapia ocupacional é muito importante, né, para viabilizar os movimentos, principalmente os movimentos, porque o parkinsoniano, quem tem a doença de Parkinson também apresenta distúrbios nos movimentos finos da mão, principalmente, né? Então a terapia ocupacional é importante, tanto que um dos sintomas também da doença de Parkinson é a alteração da letra. Há uma alteração progressiva da letra, o paciente vai percebendo que sua letra muda devido à doença. O apoio psicológico é importante, também um psiquiatra, um psicólogo acompanhando a parte emocional desse paciente, também devido aos distúrbios inúmeros que existem da parte psicológica do paciente, uma depressão, um transtorno de angústia generalizado também que aparece muito nos parkinsonianos, né? E a própria limitação que o paciente vive, ele tinha uma vida totalmente ativa e de repente começa a ficar mais limitado, isso leva ele a ter uma depressão por si, né? Uma redução dessa vida social. Uma redução da sua vida social, né? Uma redução do que ele fazia antes, do seu trabalho. Então o acompanhamento psicológico é extremamente importante. E hoje a cirurgia do Parkinson, né, que a gente indica para alguns casos específicos, que tem dado um excelente resultado. O SUS já faz esse tipo de cirurgia. No Marugate a gente tem uma equipe lá que faz. Aqui na Casa de Saúde nós vamos começar a fazer esse ano. Alguns hospitais privados de Campinas também já estão fazendo e vão começar a fazer. E a gente espera que na Casa de Saúde nós temos já alguns casos já selecionados. Vamos começar a fazer o tratamento cirúrgico e que tem dado muito resultado. E a cirurgia depende do estado avançado do paciente ou não? Ela pode ser feita a qualquer momento, desde o início ou mais para o fim, ou assim, quando a doença já está avançada também? Geralmente é quando a doença já está num estágio um pouco mais avançado, onde existe uma limitação devido aos tremores, onde também os medicamentos que a gente dá ao paciente não estão sendo mais suficientes para o controle, principalmente dos tremores. Então, não são todos os pacientes que são levados para a cirurgia de Parkinson. Há uma série, um cronograma de uma seleção de pacientes devido aos seus sintomas, à sua história da doença, que é indicado a cirurgia do Parkinson. É uma cirurgia de risco, doutor, como todas as cirurgias, assim, é de risco? E como ela é feita? É uma cirurgia de risco, mas não é uma cirurgia que apresenta maiores riscos que outras cirurgias que a gente faz em neurocirurgia. Mas ela é feita onde nós introduzimos eletrodos, tanto que o nome da cirurgia é Brain Stimulation, Deep Brain Stimulation, é uma estimulação profunda do cérebro. Nós colocamos eletrodos em certas partes do cérebro para ativar uma contrapartida ao tremor, porque o tremor é um movimento involuntário, né, que o paciente tem devido à doença de Parkinson, ele não consegue controlar. Com essa estimulação, a gente aplica a estimulação e com isso o tremor para devido a essa estimulação. E ele carrega consigo como um marca-passo que faz com que esse tremor cesse. Né? Cesse. E é importante falar que os tremores são geralmente em repouso, é isso?
Eles ficam mais fortes, mais intensos? Isso. A característica principal do tremor de Parkinson é no repouso. No repouso. No repouso. Em atividade, menos. Quando está em alguma atividade, é menos. Menos, porque são movimentos involuntários. O paciente ele não tem a consciência de que está tendo aquele movimento. Quando ele olha, está tendo, mas ele não percebe que está tendo. Às vezes a própria família, alguém da família que vê que está tendo aquele movimento, mas ele mesmo não percebe esse movimento. É um movimento involuntário. E os tratamentos de hoje são eficazes? Tanto essa cirurgia quanto os medicamentos são eficazes para que o paciente tenha uma qualidade de vida vivendo com essa doença? Sem dúvida alguma, os tratamentos hoje são eficazes na grande maioria dos pacientes com doença de Parkinson. A doença, uma vez diagnosticada, é importante dizer que quanto mais cedo se diagnostica a doença, mais fácil para se tratar, melhor o prognóstico do paciente, né? Então, quanto mais cedo se fizer esse diagnóstico, melhor para o paciente. E os tratamentos são eficazes. Inclusive, existem tratamentos tanto na rede pública quanto na rede privada. O SUS paga os medicamentos de alto custo, existem farmácias de alto custo que fornecem os medicamentos. E os postos de saúde também. Os postos também. de saúde também, né? Então depende muito de cada paciente, o medicamento que vai tomar, e o médico, o neurologista responsável vai conseguir, com certeza, orientar o paciente como que ele deve fazer com relação a esse tratamento medicamentoso. Doutor, e que faixa etária pode atingir a doença de Parkinson? A partir de que faixa etária? A faixa etária é a partir mais ou menos dos 50 aos 65 anos que se iniciam os sintomas. Entretanto, há casos que se aparecem bem precocemente. Existem casos descritos com pacientes com 19 anos, 23 anos que já começam a apresentar alguns sintomas. O tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo. É o mesmo. Mas a evolução geralmente em pacientes mais jovens é pior, né? Porque parece muito mais precoce. Mas essa faixa etária de 50 a 65 anos é uma faixa etária onde nós existe um pico da doença, né? Do aparecimento da doença. Pode-se dizer que se aparecerem jovens, então a evolução dela é muito mais rápida? Depende de cada paciente também. Depende de cada paciente também. A cirurgia seria uma opção? Ou não? Se ele entrar nesse cronograma que eu te falei de cirurgia, né, nesse indicativo, porque existem inúmeros fatores que vão indicar a cirurgia. Se ele entrar nesse protocolo cirúrgico, a cirurgia vai ser eficaz para ele. Doutor, e depois da cirurgia o paciente continua em tratamento normal com medicamento? Como Pode continuar com tratamento medicamentoso após a cirurgia. Não significa que com a cirurgia ele fique sem algum medicamento. Talvez tenha que ter as duas coisas associadas, né? Nós vamos agora ver mais um depoimento de um paciente que convive com a doença de Parkinson e como ele lida o dia a dia com essa doença. Meu nome é Roseli Morandi e eu tenho Parkinson há 7 anos. Ele foi vindo devagar, comecei a perder um pouco dos movimentos, já não fazia mais o serviço na firma que eu trabalhava assim direito, né? Aí eu fui uma médica ginecologista que descobriu que eu tinha o Parkinson, encaminhou para um neurologista e aí ele completou o diagnóstico, deu os remédios direitinho. Eu fiquei quase 1 ano e meio sem sair de casa, porque os remédios também mexem com a cabeça da gente, né? Não é só a doença que mexe, os remédios são fortes. E depois de 1 ano que eu estava com a doença, eu vi na televisão falando sobre a associação e comentei que gostaria de ir naquele lugar. Aí falaram para mim, não vai, você vai ver gente pior que você não deve ir, né? Mas eu fui assim mesmo e eu acho que as pessoas que têm Parkinson, que não conhecem a associação, se pudesse ir conhecer, ia gostar. Porque é como se fosse uma segunda família. A gente ri, a gente conversa, leva lanche, tem os doutores que vão fazer as palestras, orienta a gente. Nós temos uma cuidadora que ela é professora de fono, doutora em fono,
e ela ajuda bastante a gente. Ela chama Rita e ela é muito, muito legal, porque quando eu comecei com o Parkinson, eu parei de conversar. Minha voz ficou bem baixinha. Eu não conseguia, assim, pedir as coisas para as pessoas, porque minha voz não saía. Tem horas que o Parkinson... Parece que você não tem o Parkinson, porque eu não tenho tremor. Eu só tenho a falta de força nas pernas e nos braços. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Fique por aí. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre a doença de Parkinson. Está aqui comigo o neurocirurgião Dr. Demetrios. Doutor, a gente falou muito sobre a descoberta da doença, como que esse paciente vive, como que o doutor, conversando com seus pacientes, como que esses pacientes vivem com essa doença, quais as indicações que o doutor dá para que conviva bem, para que tenha qualidade de vida? Olha, eu acho que o paciente com doença de Parkinson hoje ele pode ter a grande esperança de ter uma qualidade de vida boa. O tratamento hoje é um tratamento que nós temos que é eficaz, tanto tratamento clínico quanto cirúrgico. Então, na descoberta da doença, o paciente pode ficar muito esperançoso, porque com o tratamento, todos esses que nós falamos aqui durante o programa, a qualidade de vida da maioria dos pacientes é muito boa. Né? Ele consegue conviver com a sua família, continuar com o seu trabalho, fazer o que ele fazia antes. Apenas é importante sempre ter o acompanhamento médico, seguir as orientações que a gente dá, que a vida dele vai ser uma vida com uma boa qualidade, sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre alimentação. Eu sei que pode ter uma alimentaçãozinha diferenciada. Como que funciona a alimentação do doente de Parkinson? Realmente existe estudos que mostram que a alimentação, principalmente com ômega 3 e uma inúmeras outras gamas de fatores da alimentação, pode ajudar na vida do doente com Parkinson. O que eu aconselho é sempre, como a gente falou sobre um trabalho multidisciplinar, ter a orientação de uma nutricionista ou do nutrólogo para acompanhar esse paciente, para fazer para ele uma dieta bem específica para a sua doença, que vai ajudar bastante. Obviamente nas fases mais avançadas, o paciente quando não consegue mais engolir, precisa de sonda, etc. Aí a gente tem um outro tipo de tratamento com relação ao avanço da doença, com relação a ele não poder mais engolir, etc. Mas isso são raros pacientes, são doenças que alguns pacientes que não conseguiram ter o tratamento no seu tempo certo, então a doença se avança muito. Mas hoje já não é mais uma regra, né, o paciente chegar nessa fase. E quanto aos exercícios, doutor? O que o doutor indica? Quantos exercícios para andar, para fortalecer aí? O exercício é fundamental, como a gente já falou. Eu acredito que exercício que o paciente fizer assim ao longo de sua vida, qualquer que ele tiver mais prazer, né? Mas a gente sabe que alguns exercícios mais específicos, como hidroterapia, hidroginástica, musculação, hoje para doença de Parkinson é muito indicada, mas sempre ter também um profissional da área para orientar direitinho, para poder fazer os exercícios com uma melhor eficácia para aquele paciente. Né? Doutor, a gente falou de alimentação e eu deixei passar uma pergunta que foi uma curiosidade minha, pesquisando a respeito, sobre a carne vermelha. Eu vi algumas pesquisas recentes que falavam que carne vermelha, os pacientes que deixaram de ingerir carne vermelha e aumentaram a ingestão de vitamina B2, melhoraram os sintomas da doença de Parkinson. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, porque isso eu encontrei em vários lugares. Gostaria que o senhor citasse um pouquinho, falasse sobre ela. Olha, isso não é uma coisa comprovada ainda, tá? Isso realmente existem trabalhos, mas nada comprovado, nada que seja lei que o paciente não possa comer carne vermelha ou se panturrar de vitamina B, vitamina D. Eu acho que tudo tem que ser dado pelo médico que está acompanhando o paciente, né? E também essa equipe multidisciplinar. Não existe nenhum tipo de regra nesse sentido sobre isso que você falou ainda.
E o mais correto é sempre buscar a orientação com o seu médico, porque cada paciente é um paciente. Não adianta a gente classificar a doença como um todo e generalizar isso. Acho que cada um tem que ter o seu médico, procurar o seu médico de confiança e seguir aquilo que o médico orientar. Né? Doutor, eu queria deixar aberta a câmera também para o doutor falar diretamente com os pacientes, com as famílias também desses pacientes, que há esperança e que, tendo os cuidados necessários, há esperança. Eu gostaria que o doutor finalizasse dando essas dicas para as famílias e para os pacientes, para que eles vivam bem. O que eu posso concluir aqui com você, né, é que essa doença, mais uma vez, ela tem tratamento. Você que foi diagnosticado com a doença de Parkinson agora, recente, está apreensivo, tem esperança. O tratamento, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tem eficácia. Acompanhe, confie no seu médico, acompanhe o seu neurologista, o seu clínico te acompanha, faça tudo certinho como ele orienta você. E as famílias que cuidam dos doentes com Parkinson, mesmo numa fase mais leve, uma fase mais avançada, a esperança para vocês também que a doença de Parkinson tem tratamento. Com relação à família, eu queria dar um detalhe. Muitas famílias que possuem pacientes com doença de Parkinson avançado me perguntam: doutor, põe o paciente numa clínica ou eu cuido? Eu queria lembrar uma coisa: quem cuida também fica doente, né? O cuidador familiar fica doente, né? Então, o que eu oriento as famílias que possuem um paciente com doença de Parkinson avançada, uma doença que às vezes o paciente está limitado na cama, sempre tenha um cuidador que não seja a família, ou se não, coloque numa clínica especializada. Às vezes colocar numa clínica especializada não significa abandonar o paciente. Você pode ir lá visitar ele toda hora, todo momento, todo dia. Mas pelo menos ele vai estar assistido por profissionais que possam tratar desse paciente. Porque às vezes alguém da família tratando um paciente com Parkinson numa fase avançada, a pessoa também ela fica doente, ela fica deprimida, porque ela vê aquele seu ente querido a cada dia tendo maior problema. E né? talvez não consiga tratar de forma tão adequada, né? Então, o que eu falo para as famílias é: tenha um cuidador qualificado para cuidar numa fase mais avançada, ou se não, coloque numa clínica que possa dar um respaldo melhor para a família. E não ter essa culpa de que não está cuidando, não está vendo. Muito pelo contrário, você está dando assistência. O importante é você ir ver o paciente, você dar amor ao paciente, estar perto dele, né? E para esse paciente que está descobrindo agora que tem a doença de Parkinson, não se desesperar, faça seu tratamento, você vai ter uma boa qualidade de vida. E sempre a medicina é assim, o dia de amanhã é sempre melhor, né? Então a gente sabe que nós vamos estar falando outras palavras daqui 1, 2 anos sobre a doença de Parkinson, um prognóstico melhor ainda. Então é esse pensamento que a gente tem que ter. Muito obrigada, viu, doutor, pela presença. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, e a Casa de Saúde Campinas está aberta para vocês, para quando vocês quiserem vir aqui. Muito obrigado. Nosso programa também. Obrigado. Obrigada. Falando um pouco da associação, ela foi fundada no dia 15 de setembro de 2007 pela doutora Elizabeth Fabriato, pela nosso companheiro Alcides e a Dalva. A associação ela tem 2 grandes objetivos: divulgar a doença de Parkinson, porque pouca gente conhece a doença, e quem já ouviu falar não sabe como realmente ela acontece. Então, 2 grandes objetivos que são: o primeiro deles, a gente tem já na associação em torno de 40, 50 pessoas, 60, que são assíduos às nossas reuniões. Então, para esses companheiros, a gente procura fazer palestras, passeios, oficinas. E para quem não participa da associação, a gente procura descobrir onde estão essas pessoas. Existe uma porcentagem a nível mundial que diz que 0,1% da população eventualmente poderá ter o Parkinson. Se você pensar em Campinas, que são 1 milhão de habitantes, 0,1% dá 1.000 pessoas. Então você tem em Campinas, em potencial, 1.000 pessoas que poderiam ter o Parkinson. Então, o segundo objetivo da associação é descobrir essas pessoas. Como? Divulgando a associação, no telefone, com
a gente vai na televisão com informações através de jornais, porque infelizmente a pessoa se tranca quando ela descobre que tem a doença, ela se fecha e não sai mais de casa. E dependendo do sintoma, ela tem razão de não sair. Tem alguns sintomas muito sérios, por exemplo, a queda. Então é muito difícil tirar de dentro de casa. Então a gente está divulgando a associação exatamente para localizar essas pessoas, para trazer o nosso convívio. Porque a associação ela tem mensal uma reunião, que é todo o terceiro sábado do mês às 12h30. E a convivência desse grupo é fantástica. E a troca de informações, a troca de experiências, é muito importante essa convivência. Então a gente tenta descobrir essas pessoas e trazer para o nosso convívio. Eu queria assim convidar pessoas que têm eventualmente doença, ou que conhece alguém que tem a doença, que nos procure, que a gente está lá para dar todo o suporte. Temos advogado, temos médicos, que a gente procura informação. Aparece lá e qualquer dúvida, liga no meu telefone. O telefone particular é 997926233. Eu vou repetir. 997926233. O Momento Saúde de hoje fica por aqui e até breve.